Eu quero nessa noite falar com os irmãos sobre o tema "Todas as coisas cooperam para o nosso bem". Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Meus amados irmãos, nós lemos em Romanos capítulo 8, o verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo escrito pelo apóstolo Paulo, muitas vezes ele tem sido interpretado de uma forma errada. E por ser muitas vezes interpretada de forma errada, é comum então nós encontrarmos pessoas que não entendem por que sofrem. Que não entendem por que sofrem, já que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então por que essas pessoas sofrem? Ou por que nós sofremos? A grande questão é que essa é uma verdade tão certa, que o apóstolo Paulo, ele inicia a frase dizendo: e sabemos. E esse sabemos do apóstolo Paulo significa que esse princípio é conhecido e amplamente declarado nas Escrituras. Na verdade, esse versículo, todas as coisas, ele é um tipo de síntese de todo o capítulo 8 de Romanos. Paulo abre o capítulo 8 de Romanos dizendo que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e estes são habitados pelo Espírito Santo, e esses possuem a certeza de que são filhos de Deus. É desta maneira que o apóstolo Paulo inicia o capítulo 8 de Romanos. E como filhos, eles também são herdeiros. E como eles são herdeiros, eles também serão ressuscitados gloriosamente. E o apóstolo Paulo vai dizer isso do capítulo 8, do verso 9 ao versículo 17. A grande questão é que essas pessoas que habitam o Espírito de Deus, essas pessoas que possuem a certeza de que são filhos de Deus, essas pessoas como filhos que também são herdeiros de Deus, essas mesmas pessoas que também serão ressuscitados gloriosamente por Deus, essas pessoas passam por sofrimentos. Passam por sofrimento por causa de Cristo. Só que há uma grande verdade, é que em breve essas mesmas pessoas partilharão de sua glória por estarem unidos a Cristo. Essas mesmas pessoas que estão sofrendo por conta de Cristo, por conta do Evangelho, essas pessoas partilharão de sua glória por estar unido a Cristo, por estar sofrendo por amor a Cristo, por estar passando por dificuldades por conta de Cristo, por serem humilhados por causa de Cristo, por serem abandonados por causa de Cristo, por serem rejeitados por causa de Cristo, por serem humilhados por causa de Cristo. Essas pessoas também, assim como Cristo viveu,
conheceu toda a nossa vida e todo o nosso sofrimento, assim como Ele viveu, foi humilhado, foi desprezado, foi rejeitado, assim como Ele morreu e morte de cruz, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos um dia para a glória de Deus. Paulo vai dizer que importa também que nós venhamos sofrer. Aqueles que estão em Cristo, importa que passe por esse caminho de sofrimento, mas este caminho de sofrimento em Cristo Jesus é um caminho de sofrimento que nos levará para o triunfo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até que esse grande dia venha, o Espírito Santo nos auxilia. O Espírito Santo tem auxiliado essas pessoas. O Espírito Santo tem auxiliado você. O Espírito Santo tem me auxiliado em todas as nossas fraquezas. Até que isso não aconteça, o Espírito Santo está conosco. Jesus disse: eu vou ao Pai, mas rogarei ao Pai que envie um outro Consolador, ou seja, que envie da mesma essência, para que esteja convosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco até a vinda de Cristo Jesus. Ele está com você, meu irmão. Ele está com você na tua luta, na tua prova, na tua angústia, no teu desespero. Cristo está com você. O Espírito Santo está com você, te dando força em meio à fraqueza. Ele está com você, Ele está conosco. E tudo isso então culmina na declaração do verso 28, de que todas as coisas cooperam para o bem. Em primeiro lugar, é muito importante nós entendemos que todas as coisas não significa apenas o que o apóstolo Paulo está dizendo, algumas coisas. Quando o apóstolo Paulo escreve que todas as coisas cooperam para o nosso bem, o apóstolo Paulo, ele não está falando apenas o momento de alegria, o momento de muita felicidade. Ele não está falando dessa cooperação que ela acontece no momento das nossas grandes realizações, no momento das nossas prosperidades. Esta frase que o apóstolo Paulo está dizendo, todas as coisas, também ele está dizendo que inclui sofrimento, que inclui tristeza, que inclui perdas e adversidades. Todas as coisas. Não é só algumas coisas. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer, quando eu estou dizendo todas as coisas, o apóstolo Paulo está dizendo realmente todas as coisas, quer boa ou quer ruins, ao nosso entendimento, à nossa compreensão, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas realmente cooperam para o nosso bem, e não menos que isso. Mas infelizmente é muito difícil para muitos cristãos ainda entender essas coisas. É muito difícil. Na verdade, essa sentença, ela inclui cada detalhe do universo. Cada detalhe do universo, então, controlado por Deus. Deus é soberano e é o controlador de todas as coisas. Isso significa então que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e isso o apóstolo Paulo está apontando para a providência de Deus. E aqui eu poderia parar agora para tratar com vocês falando acerca da providência de Deus, e nós ficaríamos aqui muito tempo tratando somente da providência de Deus.
Tudo está debaixo da mão de Deus, e isso significa todas as coisas, significa que a providência de Deus, nada escapa do seu controle, dele, e soberanamente Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem de certas pessoas, não de todas as pessoas, não de todas. Ele governa tudo, o Senhor reina. O Senhor reina, nada escapa do seu controle. E a identidade dessas pessoas, ela é revelada na sequência do versículo, daquele que ama a Deus. Olhe comigo, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Percebe aí Percebe aqui uma condicional? Daqueles que amam a Deus. Não é para todos. Percebeu? Quem são então aqueles que podem ser confortados com a promessa de que todas as coisas contribuem para o bem? A resposta está bem clara aqui no verso 28 ainda. São aqueles que amam a Deus. São aqueles que seguem a Deus, e essa declaração, ela restringe a aplicação desse maravilhoso conforto para aqueles que amam a Deus. Eu não sei qual é o estado ou a situação que você se encontra, mas eu sei de uma coisa, que todos, absolutamente todos, aqueles que amam a Deus, estão debaixo da providência divina de Deus. Nada está fora, nada está fora do seu governo, nada está fora do seu controle soberano, nada, você não está fora do controle dele. Exatamente aqueles que amam a Deus, podem então descansar na verdade de que todas as coisas, mesmo aquelas que parecem ser desfavoráveis aos olhos humanos, mas todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem. E o significado disso é que, mesmo que muitas vezes não entendamos o porquê de algumas coisas acontecerem em nossa vida, mesmo nós não sabemos por que tanto sofrimento, por que tanta angústia acontece, mesmo assim, saiba de uma coisa: você está nas mãos do soberano Deus, que controla tudo, o Deus providente. Saiba disso. Talvez você viveu momentos que achou que Deus não estava olhando para você, ou a tua oração não estava sendo ouvida. Todas as coisas, até mesmo o silêncio de Deus, coopera para o nosso, para o teu bem. Todas as coisas. É difícil? É. Por quê? Somos seres humanos. É difícil? É. Mas sabe de uma coisa: o Senhor conhece a tua dor, o Senhor conhece a tua dificuldade, Ele sabe que somos pó, e Ele está governando a nossa vida. Ele conduz a história de acordo com o seu plano infalível, desde o início de tudo. Antes do dia existir, Ele já tinha o governo na sua mão. Ele controla tudo. Antes que você fosse gerado no ventre, Ele já tinha projetado tudo. Ele já tinha feito tudo, porque nada foge do seu plano infalível. Nada foge. Todos estão debaixo da sua mão. Quem são então essas pessoas que amam a Deus? Por que essas pessoas que amam a Deus, enquanto muitas outras o odeiam?
Quantas pessoas nós vemos que odeiam a Deus, são abominações diante de Deus. Vamos ver até o salmista se queixando da prosperidade do ímpio, reclamando da prosperidade do ímpio. Isso acontece se nós não vigiarmos. Isso pode acontecer até mesmo conosco, de questionarmos a Deus, por que o ímpio está prosperando, porque o ímpio está indo bem, e eu estou nesse sofrimento ferrenho. Por quê? Por quê? Será que há algo de especial nessas pessoas, alguma coisa miraculosa nessas pessoas? Para aqueles que não entendem a ação e o governo de Deus, dizem assim: está vendo? Aquilo que, para a humanidade, aquilo que é errado é certo, e o que é certo torna errado. Mas para o servo de Deus, o eleito de Deus, aquele que ama Deus, o que é certo, o que é errado, continua sendo errado, e o que é certo continua sendo certo. Será que há algo de especial nessas pessoas? Será que há algum mérito próprio que a distingue das demais pessoas? O que está acontecendo? Qual é a razão disso tudo? Terá sido a sabedoria das suas próprias escolhas? Oh Deus, onde será que eu errei? Oh Deus, onde será que eu tenho errado? Oh Deus, onde será que eu tenho falhado? Porque eu procuro andar nos teus caminhos, por que é que será que eu sofro tanto? Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, olha lá Deus, olha para mim, olha lá Deus, por quê? Onde foi que eu errei? Quem será que já não disse isso para Deus? Quem será de nós que já não falou assim com Deus? Nós falamos nesta manhã sobre os 4 até quandos de Davi. Quem já não falou para Deus? Até quando, Senhor, vai acontecer isso? Quem é de nós que já não falou isso para Deus? É pecado dizer isso para Deus? Lógico que não. Os mártires lá em Apocalipse vão dizer: até quando nós vamos ficar aguardando que o Senhor vingue o sangue que foi derramado dos inocentes, dos teus servos? Os mártires também clamam: até quando? Quem é que já não fez esta comparação? Senhor, eu tenho procurado a retidão, eu tenho procurado a fidelidade, Senhor, até quando? Por que o ímpio passa por cima de mim? Por que o ímpio avança e eu continuo aqui? É que para você, meu amado, aquilo que é mal, Deus transforma em bem para te abençoar. Sabia disso? Eu já passei em situação, não tinha jeito nenhum. Já passou por uma situação que você não pode falar, você não pode levantar a cabeça, você está certo, mas o momento, não levanta para te defender, você não encontra um amigo para falar com você, você não recebe um telefonema, e você não está errado, mas você tem que abaixar a cabeça, engolir vários sapos boi, e confiar na soberania de Deus, que Ele está vendo, Ele está ouvindo, e que por certo, a qualquer momento, Ele vai se levantar, e Ele se levanta. Descansa em Deus. A gente pode sofrer, a gente pode passar privações, injustiças, acusações, mas Deus é verdadeiro, e por certo, Ele se levantará, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o mesmo versículo, ele trata de responder esses questionamentos numa única frase. Olha comigo, verso 28, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Você foi chamado segundo o propósito de Deus. É por isso que você sofre. É por isso que você passa por situações difíceis. Porque você é escolhido de Deus. Porque você é eleito de Deus. Você está andando, está sofrendo, está chorando injustamente, está passando privações, algumas dificuldades na vida por ser cristão, por fazer aquilo que é correto, por fazer aquilo que é certo, por fazer aquilo que é justo, por fazer aquilo que é verdadeiro, por fazer aquilo que é santo. Está passando por dificuldades. Muito bem, continua nessa caminhada, porque você está no caminho certo. Paulo disse assim: é melhor que as pessoas falem de você, falem mal de você, você estando certo, do que falem bem de você, você estando errado. Paulo disse isso. Muitos cristãos passam por momentos como esse, estando certos, mas são colocados como se estivessem errados, são caluniados, injustiçados. Mas Paulo disse: louvado seja Deus, se você estiver passando por isso, estando certo, você está no caminho, irmão. Continua. Esse sofrimento que nós passamos vai ter um fim. Esse sofrimento, o caminho da glória, é sofrimento. Jesus passou por ele. Você, filho de Deus, escolhido, predestinado, eleito, justificado, regenerado em primeiro lugar, para a glória de Deus Pai, para a salvação, para a glória eterna. Continue nesse caminho. Eu sei, porque eu também recebo momentos de refrigério na alma. Há momentos que recebo refrigério, bálsamo no coração ferido, bálsamo na alma ferida. Há esses momentos de refrigério. Eu sei que depois do momento de refrigério vem outra pancada, mas continua, porque você está no caminho certo, porque todas as coisas cooperam para o teu bem, para o nosso bem. Então isso significa que aqueles que amam a Deus são também aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E a base desse amor não está em nós, não está em nós, mas no próprio Deus. A base desse amor. Não há mérito nenhum em nossa pessoa, não há nada de especial em nossa própria natureza, mas nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou. Jesus Cristo disse: eu não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi. Eu vos escolhi, eu vos nomeei. Eu chamei vocês, eu escolhi vocês. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Por isso que nós amamos. Por isso que nós amamos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos por naturezas filhos da ira, mas Deus nos vivificou. O apóstolo Paulo, na carta de Efésios, capítulo 1, do verso 1 ao 10, ele vai falar que Deus nos vivificou. Éramos filhos da ira. Nós tivemos então os nossos corações então e pensamentos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Fomos transformados, então nós fomos convencidos dos nossos pecados, então compreendemos a necessidade de Cristo em nossa vida. É uma obra exclusiva de Deus pela ação soberana do Espírito Santo de Deus em nós. Quando o apóstolo Paulo então escreve: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ele mantém a responsabilidade humana, mas ele direciona toda a honra e glória a quem é realmente digno de recebê-las. Embora seja o homem quem ama a Deus, ele só pode fazer isso, ele só pode amar a Deus por uma obra que antes Deus fez nele. Ninguém ama a Deus por si próprio, só ama a Deus
aquele que o Senhor regenerou, aquele que o Senhor salvou. Então ele começa a compreender, porque ele é iluminado, convencido pelo Espírito Santo de Deus, do seu estado, da sua condição, e a quem ele deve honra, a quem ele deve louvor, glória, poder e majestade. E todas as coisas cooperam para o bem no tempo e também na eternidade. Porque por fim o apóstolo Paulo ainda indica que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que isso também inclui acontecimentos eternos. Acontecimentos eternos. É por isso que então o apóstolo Paulo ele escreve que aqueles a quem Deus conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, de modo então que ele viesse a ser o primogênito de muitos irmãos. Versículo 29, a ser o primogênito de muitos irmãos. E esse conhecimento antecipado implica em relacionamento, e não somente numa simples ideia de previsão, mas de um relacionamento mais profundo com esse Deus. Qual é o propósito da nossa regeneração? Qual é o propósito da santificação? É de nos tornar cada vez mais parecido com o Filho de Deus. Esse é o propósito da nossa eleição. Isso porque aqueles a quem Deus conheceu de antemão são exatamente aqueles que o amam. O amam. São esses que o amam, que amam a Deus. São aqueles que reconhecem quem é Deus por conta de uma obra soberana, maravilhosa de conversão na vida do pecador, na minha vida, na sua vida. Deus conhece a tudo, Deus conhece a todos, porque Ele é onisciente. Portanto, então, quando a Bíblia diz que Deus conhece alguém, isso significa então uma mera cognação, mais um afeto divino. Deus me conhece em particular, Deus conhece você em particular. Eu vou repetir, Deus sabe quem é você, Deus sabe o que você passa, Deus conhece as suas dores. E a esses que Ele conheceu de antemão também predestinou, também chamou, também justificou, também glorificou. E é realmente muito interessante esta forma com que o apóstolo Paulo fala dessa glorificação. O que é a glorificação que o apóstolo Paulo fala? O que significa glorificação? A glorificação é o estágio final da obra da salvação. É o estágio final da obra da salvação. Será que quando os redimidos desfrutarão da obra redentora de Cristo em toda a sua plenitude? Todos nós que estamos vivendo hoje, nós viveremos em toda a plenitude, estaremos diante dele, desfrutando com os nossos corpos glorificados, estaremos diante do Cordeiro de Deus, e nós vamos entender e saber em plena consciência, valeu a pena o nosso sofrimento, o nosso tormento aqui na terra, a nossa alma que geme por esse mundo corrompido, por esse mundo que está nos avesso, valeu a pena todo o nosso sofrimento, porque o nosso final será um final de triunfo, um final de glória, um final de vitória. Será o momento em que os santos então receberão seus corpos glorificados, participando então da glória de Cristo.
Mas para aqueles que não estão em Cristo, será muito duro. Para os eleitos que partem agora, estão diante do Senhor, vivendo as bem-aventuranças, conscientemente. Para os que partem sem Cristo, já estão sofrendo conscientemente. Mas o final do eleito, todas as coisas que têm cooperado, às vezes não entendemos, mas tudo é para o nosso bem. Tem um final, e a gente chega lá, porque Cristo vai levar a gente lá, onde Ele quer nos levar. Cristo nos deixará como Ele quer deixar. A santificação está nos levando para uma condição que Ele mesmo vai nos deixar. E nessa etapa final da glorificação, teremos os nossos corpos glorificados, participando da glória de Cristo. Romanos 8, 17. Neste caso, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Mas perceba que apesar de a glorificação ser um acontecimento futuro, Paulo então se refere a ela no tempo pretérito, porque ele diz: a estes também glorificou. Ou seja, a certeza dessa glória futura, ela é inabalável, está cravada na vida do eleito, está gravada. A certeza dessa glória futura que é inabalável, e isso é mais uma prova de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esses então foram chamados segundo o propósito do Senhor, um propósito que jamais poderá ser frustrado. Ah, meu querido, o apóstolo Paulo vai dizer: o que nos separará do amor de Cristo? Nada, nada, nem a luta, nem a fome, nem a nudez, nem a vergonha, nada, nem o sofrimento, nada, nem o abandono, nem uma rejeição, nada. Você sabe o que está preso dentro da vontade soberana, inabalável de Deus? Mesmo se eu quisesse sair, não tem como. É de uma vez por todas. Nada nos separa desse amor. É por isso, meu amado, minha amada, que todas as coisas continuarão cooperando para o nosso bem. Você, jovem, que está começando a vida, saiba de uma coisa: na vida passará por privações, lutas, por muitas dificuldades, mas saiba de uma coisa hoje, que todas essas coisas que você passar em Cristo cooperarão para o teu bem, para um triunfo que lhe aguarda, para um triunfo que nos aguarda, para a glória de Deus. Irmãos, continuemos firmes nessa esperança. Não murmure, não reclame. Está passando prova, está difícil para você, aguenta mais um pouquinho, fica firme aí, porque tudo isso vai cooperar para o teu bem. Isso vai moldar você. Sofrimento nos molda, sofrimento nos amadurece. Se estamos em Cristo, tudo colabora para que nós venhamos amadurecer, crescer, espiritualmente falando, e tudo isso é voltado com um só, único propósito: a glória de Deus. A glória de Deus, único propósito,
a glória de Deus. Estamos sendo formados para a glória de Deus. Todo sofrimento. Alguém que diz assim, sofrimento de crente é igual a alegria de pobre que dura pouco. A gente está alegre, vitória, né, dona Rosa? Daqui a pouco bate na porta, estou aqui de novo. É assim, vai, levanta, e assim a gente continua. Mas com Cristo, vai tudo bem. Vai tudo bem com você? Vai. Mas está caindo a casa na tua cabeça. Vai tudo bem com Jesus. Mas você está passando dificuldade. Vai tudo bem com Jesus. Mas você está em angústia. Vai tudo bem com Jesus. Ele vai fazer alguma coisa, eu sei. Eu bem sei. A gente deve se portar, e às vezes a gente se porta assim mesmo. Já se pegou? Na aflição, na angústia, daqui a pouco você está cantando. Já se pegou chorando, daqui a pouco você está sorrindo, cantando um hino. Você lembra de um hino do inário e começa a cantar. Eu me lembro de um momento muito, muito humilhante da minha vida. Muito. Eu e minha esposa, sozinhos, não tínhamos filhos. E passamos por um momento muito doloroso, que doeu na alma. Passamos por um momento que eu fui dormir na beira de uma pia, de uma vizinha, que deu um lugar para a gente dormir no chão, na beira de uma pia. Essa irmã Lucilene, eu amo ela de todo o meu coração. Ela mora no mesmo lugar, lá em Jundiaí. Amo ela de coração. E ela cedeu para a gente passar a noite. Aí eu lembrei de um hino da harpa cristã, irmão Josué. A fé de Abraão. Bem-aventurados que confiam no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, mesmo assim sua fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente. Eu deitado no chão, esse hino veio ao meu coração e eu chamei minha esposa, vamos cantar esse hino. Começamos a cantar esse hino. Na dor, chorando, a alma rasgada, sangrando. E o Senhor me trouxe a esse hino. E no amanhecer, nós cantamos, louvando e glorificando a Deus, porque Deus veio e nos acolheu, estendeu a sua mão, e nos colocou num lugar, e nos colocou bálsamo, nos trouxe alegria no coração, nos trouxe esperança, e mudou a nossa história, mudou o nosso sofrimento, da angústia, da dor, para um momento de alegria, para um momento de gozo. Mesmo passando em meio à dificuldade, Deus veio e acalentou o nosso coração. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, Cristo, você blasfemou, não. Eu só disse para Deus, Senhor, me ajuda. E o Senhor ajudou. E o Senhor veio e estendeu a sua mão. E nos acolheu. E nos abençoou. Saia desta noite com essa certeza. Que mesmo que você esteja no mais profundo abismo, lá também Ele está. E Ele vai te ajudar. Curva a tua cabeça. Oremos a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, às vezes na nossa incredulidade. Ajuda às vezes nós nos nossos desesperos, Senhor. Ajuda o teu filho. Ó Pai, renova as forças dele, Pai, renova a fé. Renova a esperança. Ó Deus, que um dia melhor virá.
que um amanhecer eu posso chorar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, ainda que nós não compreendamos, ainda que nós não entendemos, ainda que nós não queremos aceitar muitas das vezes, mas Senhor, nos ensina a crer, nos ensina a acreditar, que o Senhor está governando tudo, que o Senhor está controlando tudo, Senhor, a cada detalhe da minha vida, da vida dos teus filhos em particular, ó Pai. Aviva o nosso coração, aviva a nossa alma, nos ajude, Senhor, nas nossas lutas, incertezas e inseguranças, ó Pai, lembra-nos, ó Deus eterno, sempre da Tua palavra. Espírito Santo, nos ajuda a lembrarmos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, despede a Tua igreja em paz, dê uma semana abençoada, Pai, de fé, de esperança, de conquista, de perseverança, ó Deus, de amor pelo Teu Evangelho, de dedicação. Despede o Teu povo em paz. Nós Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.